Nossa aula de hoje vai ser sobre acidente de trabalho. Veja, é muito importante você que está se preparando para o concurso enfrentar o direito previdenciário entender as repercussões que a caracterização de um acidente como acidente de trabalho vai repercutir na seara previdenciária. Então, para isso, eu preciso entender o que é considerado, o que é caracterizado um acidente de trabalho, para depois ver as repercussões que essa caracterização faz, né, sobre a matéria previdenciária, sobre os benefícios, sobre as obrigações dos empregadores. Então, vamos lá. Acidente do trabalho. Nós temos que o acidente do trabalho, em termos de legislação, ele está disposto entre os artigos 19 e 23 da Lei 8.213. E no Decreto 3.048, nos artigos 338 ao 346. Precisamos saber o que é acidente do trabalho e quem são os segurados que têm direito à caracterização de um acidente como acidente do trabalho. Você vê aí que nem todos os segurados vão ser contemplados com a caracterização de um acidente como acidente do trabalho. Somente 4 segurados têm essa caracterização. O segurado empregado, o trabalhador avulso, o segurado especial e o empregado doméstico. Por que eu deixo o empregado doméstico para o final? Porque o empregado doméstico ele só passa a ser contemplado com direito a caracterizar o seu acidente como do trabalho a partir da Lei Complementar 150, em 2015, em junho de 2015, que altera o artigo 19 da Lei 8.213. Então, cuidado, se você for verificar questões anteriores a essa data, provavelmente vai estar lá que o empregado doméstico não tem direito a benefícios de natureza acidentária. E hoje vai estar errado. Por quê? Porque o empregado doméstico, junto com o empregado, trabalhador avulso e segurado especial, está contemplado no acidente de trabalho. E eu tenho como caracterizar esses acidentes, no caso, acidente típico, atípico e acidente por equiparação. O acidente de trabalho típico, olha o termo, típico, é aquele que vai ocorrer no trabalho, em razão do trabalho, né? Pela atividade do trabalho. Então, vamos supor que um determinado rapaz esteja trabalhando, né, numa serralheria e ele, ao manusear um determinado instrumento, ele corta uma parte da mão, né? Tem um corte profundo na mão. Ora, isso é um acidente de trabalho. Por que é um acidente de trabalho? Porque ele ocorreu quando ele estava trabalhando efetivamente, né? Quando ele estava exercendo a sua atividade. Então, veja o que tem de disposto no artigo 19 da Lei 8.213. Olha, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, ou seja, pelo exercício do trabalho dos segurados especiais. Então, eu tenho aí empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico e segurado especial. Veja, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou a perda, ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, esse acidente
ocorrido pelo exercício do trabalho do empregado, do trabalhador avulso, do empregado doméstico, então a serviço da empresa, os dois primeiros, ou a serviço do empregador doméstico, o último, e pelo exercício do trabalho do segurado especial. É aquele acidente que vai ocorrer pelo exercício do trabalho e vai acarretar uma lesão corporal ou uma perturbação funcional que dará causa a quê? A morte desse segurado ou a perda, ou mesmo a redução da capacidade para o trabalho. Essa perda da capacidade para o trabalho pode ser temporária ou definitiva. E pode ser também apenas só uma redução da capacidade para o trabalho. Agora, como a gente vê esses eventos, a gente já imagina o benefício. Ora, se esse segurado venha a falecer, quer dizer, o acidente do trabalho causou uma morte, a morte do segurado, os seus dependentes terão direito a quê? A pensão por morte, de natureza acidentária. Por quê? Porque a morte decorreu de um acidente do trabalho. Então, tem que haver essa lesão corporal, essa perturbação funcional que acarrete, no caso, a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho. E como é um acidente ocorrido pelo exercício do trabalho, cabe à empresa a adoção e o uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Aqui está apenas a empresa, né, responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais. Ora, eu posso entender que esse dispositivo atende também ao empregador doméstico? Sim. Numa prova em que eu possa falar mais sobre o meu conhecimento, numa prova discursiva, eu posso. Agora, numa prova objetiva em que a banca já te traz exatamente aquilo que está disposto na lei, fica com o que está disposto na lei. Mas o empregador doméstico tem sim que adotar as medidas de proteção. Ora, a minha empregada, a sua empregada doméstica, vai limpar as vidraças do apartamento. Esse apartamento fica no 20º andar daquele prédio. Cabe ao empregador tomar as medidas de segurança, né? Para quê? Para que aquela empregada não corra o risco de sofrer um acidente, de despencar do 20º andar, nesse caso, né? E vir a morrer, a falecer, ou mesmo ter uma redução, uma perda da capacidade para o trabalho, né? Então, cair do 20º andar é muito difícil não ter a morte, né? A não ser que tenha logo abaixo alguma espécie de amortecimento que não deixe a pessoa falecer. Mas cabe sim ao empregador doméstico tomar essas medidas. Também, a empresa ela tem que fornecer esses equipamentos, ela tem que orientar as pessoas que estão prestando serviço, os empregados, os trabalhadores avulsos, ela tem que orientar na manipulação dos meios ali de trabalho. Então, como, né, utilizar, por exemplo, um equipamento, como determinados agentes às vezes está manipulando, né, substâncias, então ela tem que orientar de forma que, pelo menos, evite ou minimize as condições para a ocorrência de um acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho típico é aquele previsto no artigo 19. Por quê? Porque esses segurados, eles vão exercer o trabalho, pelo exercício daquele trabalho, o acidente vai ocorrer. Esse acidente ocorrendo, causando lesão corporal, perturbação funcional, que acarrete, nesse caso, perda
parcial, perda da capacidade de trabalho, redução ou mesmo a morte, vai caracterizar esse acidente como acidente de trabalho. Eu trouxe aqui uma questão da Fundação Carlos Chagas, que ela foi aplicada em 2014. Então, nós adaptamos essa questão, o gabarito, para os dias atuais. Então, para a legislação vigente. Então, veja só. Cacá Menezes, e olha que engraçado, né? Utilizou até o meu próprio sobrenome. Cacá Menezes, empregado da empresa Silva Limitada, sofreu acidente durante um jogo de futebol, fora da jornada normal de trabalho, sem que tenha havido qualquer obrigação contratual que impusesse sua participação no evento, ou qualquer relação com o exercício do trabalho a serviço do empregador. Nesta hipótese, o caso vertente, letra A, não pode ser caracterizado como acidente de trabalho. B, caracteriza-se como acidente de trabalho apenas. C, pode ser caracterizado tanto como acidente de trabalho como de doença profissional. Letra D, caracteriza-se como doença profissional apenas. E letra E, depende de autorização do empregador para que a autarquia previdenciária o enquadre como acidente de trabalho. Gente, qual é a característica de acidente de trabalho? Um acidente ocorrido pelo exercício do trabalho. O Cacá, ele foi jogar futebol no final de semana, mas sem qualquer vínculo com o empregador, com a empresa. Ele não está jogando em nome da empresa, por obrigação contratual com a empresa. Ele simplesmente, no final de semana, resolveu, né, jogar futebol, e como tantos outros, e nesse caso, ele sofre um acidente. Ele sofrendo um acidente que vai fora da jornada de trabalho, sem qualquer ligação com o empregador, esse acidente não pode ser caracterizado como acidente do trabalho. Então, eu posso, com certeza, marcar a alternativa A. Então, correta, a alternativa A. Por que eu não posso caracterizá-lo como acidente do trabalho? Porque, na verdade, não tem nenhuma característica que o enquadre como acidente do trabalho, certo? Tranquilo? Então, continuando. Vamos falar dos acidentes de trabalho atípicos, que, na verdade, são as doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais, elas são caracterizadas como... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Como acidente de trabalho. Então, se um daqueles 4, empregado, empregador, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, ocorrer com eles, né, acontecer de ter uma doença ocupacional, isso vai ser caracterizado como acidente de trabalho. Essas doenças ocupacionais, elas são divididas em 2 categorias: doença profissional
e doença do trabalho. Existe diferença? Lógico, né? A doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pela Previdência Social. Veja só que profissional produzida. Então, se eu pego uma questão que traz a literalidade do dispositivo da lei, eu já vou lembrar profissional produzida. Produzida em quê? Porque ela é peculiar a uma determinada atividade. Somente aquele que vai exercer aquela atividade profissional é que tem chance, né, de ver produzida ou desencadeada essa doença nele. Não é uma doença que dá em A e B qualquer, não. É uma doença característica de uma determinada atividade. Então, veja lá, decorre de situações comuns aos integrantes de determinada categoria de trabalhadores, relacionados como tal no Decreto 3.048, anexo 2, ou, caso comprovado, o nexo causal entre a doença e a lesão, aquela que seja reconhecida pela Previdência, independentemente de constar na relação que consta lá no Decreto 3.048. Então, olha só, primeiro a gente tem a relação das doenças profissionais no anexo 2 do Decreto 3.048. Mas pode ser que haja, mesmo que não tenha lá, que haja um nexo de causalidade entre a doença produzida e a atividade, típica da atividade. A Previdência reconhecendo uma doença profissional. Essa doença profissional também é chamada de tecnopatia ou ergopatia. Ora, tecnopatia, da atividade, da técnica, em razão daquela atividade. A doutrina, ela traz como exemplo clássico de doença profissional a chamada pneumoconiose dos mineiros. O que seria isso? É uma doença pulmonar característica daqueles trabalhadores que trabalham em minas. Então, esse tipo de doença pulmonar pode dar em mim? Não, eu não trabalho em minas. Pode dar em você? Se você não trabalhar em minas, né, também não vai ter. Então, é uma doença típica daquela atividade exercida. Já a doença do trabalho é diferente. A doença do trabalho é uma doença adquirida ou desencadeada em relação às condições especiais em que o trabalho é realizado, ele é desenvolvido e com ele se relacione diretamente, constante da relação elaborada pela Previdência Social. Essa doença do trabalho, ela é chamada como mesopatia. Na verdade, a doença do trabalho, o tipo de doença, é uma doença qualquer, que ela pode se desencadear em qualquer pessoa. Tá? Qualquer pessoa pode adquirir essa doença. Só que, para ela ser caracterizada doença do trabalho, ela vai ser adquirida, ela vai ser desencadeada em função das condições em que o trabalho foi realizado. Exemplo, depressão. A depressão, muitas vezes, ela é desencadeada pelas condições de trabalho que o segurado esteve exposto. Agora, a depressão, ela pode, desencadear em qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode um dia ter esse tipo de doença, a depressão, sim. Mas se essa depressão for desencadeada em razão das condições de trabalho a que ficou submetido o empregado, o trabalhador avulso
o segurado especial ou o empregado doméstico e está relacionada mesmo diretamente com o trabalho dela, essa depressão vai ser caracterizada como doença do trabalho e, portanto, acidente do trabalho. Então, vai ser uma mesopatia, como a gente diz, né? Uma mesopatia. Sim, mas o artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8.213 também deixa claro que não vai ser considerada doença do trabalho a doença degenerativa. Sim, porque ela já é uma doença por si só de degeneração. Ela não vai estar relacionada com o trabalho. Não é em razão das condições de trabalho que uma pessoa vai ter doença degenerativa. Também não é considerada doença do trabalho aquela inerente a grupo etário, né, de acordo com a idade. Então, é uma doença em razão da idade que a pessoa tem. E nem aquela doença que não produz incapacidade laborativa. Sim, se ela não produz incapacidade laborativa, ela não pode ser considerada doença do trabalho. Agora, veja a última possibilidade de excluir como doença do trabalho. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva. Sim, aquela doença para a região é uma doença endêmica. Todo mundo, ou a maioria dos habitantes daquela região, vão ter aquela doença, porque é uma endemia, não é uma epidemia, né? É diferente, é uma endemia. Então, para quem está estudando também a parte de português, olha, dica, vai lá e verifica a diferença. Doença endêmica e doença epidêmica. Endemia e epidemia. Então, é uma doença endêmica que qualquer um que está ali naquela região pode adquirir. Então, se é para qualquer um adquirir, porque é uma doença típica da região, ela não pode ser considerada acidente do trabalho, doença do trabalho, a não ser, salvo, veja lá, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, o que quer dizer? Se por um acaso aquele segurado adquiriu aquela doença endêmica, ele é habitante da região, mas ele não adquiriu simplesmente porque ele é habitante da região. Ele adquiriu essa doença em razão do trabalho realizado. Ele só conseguiu adquirir aquela doença em função das condições de trabalho, do trabalho desenvolvido. Aí, nesse caso, vai ser caracterizado, sim, como doença do trabalho. Então, veja, comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, eu tenho aí que as doenças ocupacionais, doença profissional e doença do trabalho são também acidentes de trabalho. Elas são caracterizadas como acidente de trabalho. Certo? Atípico, sim, porque na verdade não houve um acidente. Houve ali uma produção ou uma aquisição de doença relacionada com o trabalho, ou com a própria atividade, no caso da doença profissional, ou em relação às condições de trabalho, como realizadas no trabalho. E aí a doença do trabalho, certo? Mas, além disso, eu tenho outras características como acidente de trabalho. Por exemplo, essas doenças do trabalho, ela só pode ser caracterizada assim se causar incapacidade laborativa. Se não causar nenhuma incapacidade de trabalho, não vai ser. Porque lá no início, quando falávamos de acidente do trabalho, veja, vai haver o quê?
uma perturbação funcional que acarrete a morte, a perda ou a redução da capacidade de trabalho. Se não houver incapacidade para o trabalho, como que eu posso caracterizar aquela doença do trabalho e como consequência, acidente do trabalho, ok? Agora, para descontrair um pouquinho, mais uma questão a respeito do tema. Veja, com base no disposto na Lei 8.213, de 91, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências, julgue o item seguinte. Não é considerada doença do trabalho a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, mesmo que essa doença seja resultante de contato direto determinado pela natureza do trabalho. Volto a falar da dica como se resolve uma questão do CESP certo ou errado. Vamos partir a questão, frase por frase, e ver se tem cada frase uma correção e a conexão entre elas. Veja lá, ó, não é considerada doença do trabalho a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolve. Certo ou errado? Certo. Aqui está certo. Mesmo que essa doença seja resultante de contato direto determinado pela natureza do trabalho. Ora, a doença endêmica... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Resultante do contato direto, determinado pela natureza do trabalho, é ou não considerada acidente do trabalho? É considerada acidente do trabalho. Então, aqui, ó, mesmo que essa doença seja resultante, não. Ela vai, salvo se essa doença seja resultante de contato direto determinado pela natureza do trabalho, porque aí sim ela será considerada acidente do trabalho. Portanto, nós podemos com toda certeza marcar o item como errado, como incorreto. Então, cuidado, né? Vamos estudar. Quando for estudar, a gente estuda como se estivesse dando aula para alguém, né? Eu vou contar segundos para você como eu comecei depois que eu percebi, né, que eu tinha vontade, na verdade, uma vontade latente, só pode ser para o magistério. Por quê? Quando eu estudava para concurso, e na verdade, naquela época, eu posso dizer, eu não tinha recurso financeiro para pagar cursinho, eu morava no interior, então cursinhos em cidade do interior eram precários, ou não existiam, ou quando existiam, eram muito precários. Então, o que eu fazia? Eu pegava toda a matéria, né, que eu estava estudando e gravava. E não é com esses equipamentos de hoje, não. Era aquele microfone imenso, né, um aparelho de som também grande, e eu gravava, eu estava dando aula para mim. Eu mesma dava aula de administrativo, de constitucional, estudava a matéria e dava aula. E gravava aquelas aulas
E quando eu ia trabalhar, ou cuidar de criança, ou caminhar, qualquer coisa, porque eu era neurótica para passar no concurso, o que eu fazia? Eu colocava aquelas aulas para poder escutar. E aí eu fui, né, percebendo que como era bom. Então, quando eu começava a escutar aquelas aulas e via defeito, né, ou na explicação, ou realmente aquilo não me soava bem, não estava bem compreendido, eu anotava, dependendo do local que eu estivesse, eu anotava, e quando chegava em casa, eu ia exatamente naquela dúvida e retirava a dúvida. Então, isso para mim foi muito bom, né? Foi muito bom porque depois de muito tempo, as pessoas começaram a falar, nossa, mas você dava aula, você não quer dar aula? E eu comecei a dar aula e conto para vocês, nunca contei isso em vídeo, mas eu comecei a dar aula particular. Comecei a dar aula para pessoas que iam prestar concurso ou da OAB ou concursos outros, né, para prover cargo público. E dali comecei e fui dar aula na graduação, nos cursinhos e já estou há quase 20 anos no magistério. Então, veja, estude com gosto, né? Estude como você estivesse fazendo uma palestra. Então, você explica para você, isso está errado por isso, etc., em qualquer matéria, porque isso vai te dar um empoderamento, uma vontade de estudar cada vez mais. Então, veja, prova do SESP, vamos explicar por que está errado. Não, mas na prova, professora, isso não precisa. Sim, mas se o modo da abordagem mudar, você sabe fazer, porque senão, se você só ficar, né, naquela batidinha, você não diferencia dos demais. E, na verdade, candidato nenhum é seu inimigo. Candidato nenhum vai te eliminar no concurso. Quem vai te eliminar no concurso é você. É você. Então, você tem que ter persistência, né, método, também praticidade para estudar, mas gosto. Gosto porque sabe que lá na frente tem uma recompensa imensa, tá? Então vamos continuar, né? Já falei demais, a gente tem que voltar à matéria. Vamos falar do acidente de trabalho por equiparação. Falamos do típico, do atípico e vamos falar do acidente por equiparação. Ora, o próprio nome é um acidente que vai se equiparar a acidente de trabalho. Então, ele vai ocorrer, mas, por definição legal, ele vai ser considerado equiparado a acidente de trabalho. Artigo 21 da Lei 8.213. Se tiver aí do seu lado, seria bom marcar. Veja, considera-se acidente também, por equiparação, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. Veja só, esse acidente que vai se equiparar ao acidente do trabalho, ele não é aquele acidente que, como causa única, ele causaria a morte, a redução da capacidade do trabalho, né? Não, ou a perda. Ele é um acidente, mas junto com outra causa, ele vai acarretar isso, a morte, a perda ou a redução da capacidade de trabalho. E essas outras causas que, junto com esse acidente, né, elas são classificadas e chamadas de concausas. Concausas anteriores, simultâneas ou posteriores. Então, a concausa, ela também junto com o acidente. Ora, uma concausa anterior, coloquei aí como exemplo a hemofilia. Sim, como que isso acontece? Vamos supor que um determinado empregado sofra um corte, né, na hora que ele está trabalhando. Só que aquele corte não é tão profundo,
ele por si só não causaria por exemplo, afastamento do trabalho, mas esse empregado, ele é hemofílico. E em razão da hemofilia, junto com aquele corte, com aquele acidente, causa um problema sério, né, de saúde naquele momento, de incapacidade, e ele tem que se afastar do trabalho. Ora, aquele acidente, por si só, ele não causaria o afastamento. Foi um corte pequeno, mas junto com a concausa, nesse caso, em razão dele ser hemofílico, aquilo desencadeou, né, um mal maior, uma incapacidade, no caso, naquele momento, para o trabalho. A concausa pode ser também simultânea. Como? Nós colocamos aí o exemplo de um infarto, né, após um assalto na empresa. O assalto na empresa, simplesmente, chegou né, o ladrão e anunciou o assalto. A princípio, o assalto não seria nada. Assaltou, levou as coisas, pronto. Mas aquele empregado, ele ficou tão apavorado em razão do assalto que a sua pressão sobe de uma tal maneira que ele infarta ali. Veja, o assalto só teria condições de causar a redução da capacidade de trabalho naquele momento, ou a incapacidade para o trabalho, ou a morte, né? Porque eu não sei o que vai acontecer em razão do infarto. Não. O outro colega não teve nada, entregou todas as mercadorias. Mas ele teve o infarto. Então, houve o infarto em razão do assalto. O assalto é considerado um acidente, tá? Para a Previdência. Então, nesse caso, houve ali, vamos supor que ele morra. Morreu de infarto, mas em razão do assalto. Então, morte acidentária. Benefício de natureza acidentária. Por quê? Porque aquele acidente, junto, né, com o infarto, causou a morte daquele empregado, então vai caracterizar aquilo como acidente de trabalho. E eu tenho a concausa posterior. Gente, a concausa posterior, eu coloquei aí infecção hospitalar. Pode acontecer. Veja aquele caso do empregado que tinha tido um corte não tão profundo na mão. O empregador leva esse empregado para o hospital para que seja dado pontos, etc. Mas chegando lá, por um motivo ou outro que não cabe aqui, ele pega uma infecção hospitalar. Gente, ele pegaria a infecção hospitalar se não fosse o acidente? Não, porque ele não teria ido ao hospital. Mas só aquele acidentezinho dele, aquele cortezinho, daria a ele uma morte, uma redução ou uma perda da capacidade de trabalho? Também não, né? Ele ia lá, dava os pontinhos e voltava. Mas aquele acidente, junto com a infecção hospitalar, pode ter causado a morte desse empregado. Sim. Ou mesmo o afastamento dele por um determinado período, porque ele ficou incapacitado de exercer as suas funções. Então, esse caso fica considerado como acidente do trabalho. Mas acidente do trabalho por equiparação. Então, equipara-se ao acidente do trabalho o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a única causa, haja contribuído para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Então, vai sim considerar acidente do trabalho por equiparação. Agora, veja, o acidente ligado ao trabalho, né? Não é qualquer acidente. Sofreu um acidente no final de semana, era hemofílico e faleceu. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4,
aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Pode ser acidente do trabalho? Não. No final de semana estava passeando, então não tinha nenhuma ligação com o trabalho. Então, não. Também equipara-se a acidente do trabalho. E aí, veja, o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho. Então, ele está naquele momento, no local e no horário de trabalho. Olha quais são acidentes que ocorrer, ele vai ser considerado acidente do trabalho. Letra A. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Ofensa física, cuidado. Muitas vezes a gente vê ofensa psicológica, ofensa física tem que ser intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho. Então, o acidente vai ocorrer no local e no horário de trabalho, mas não é um acidente pelo exercício do trabalho, porque ninguém é agredido pelo exercício do trabalho. Ninguém sofre, né? Tem um acidente em consequência de um ato de terrorismo porque a atividade é a sua atividade de trabalho. Não. Mas se aquela pessoa está no trabalho, numa determinada empresa, num supermercado, por exemplo, né? Na França, 2 anos atrás mais ou menos, nós tivemos que aqueles terroristas que estavam sendo perseguidos pelo governo francês, eles entraram num determinado supermercado. Sim, se ali, naquele supermercado, aquele terrorista atira num dos empregados e esse empregado ele fica afastado do trabalho, ele tem uma incapacidade ou até mesmo morre, aquele acidente é considerado como acidente do trabalho. Por quê? Houve ali, né, um ato de terrorismo praticado, no caso, por terceiro, no local e no horário de trabalho. Então, aquele acidente sofrido pelo empregado do supermercado, em consequência desse ato de terrorismo, vai ser caracterizado como acidente do trabalho. Também, acidente do trabalho. Se ocorrido o acidente no local e no horário do trabalho, em consequência de ato de imprudência, negligência ou de imperícia, de terceiro ou de companheiro de trabalho. Sim, ato de terceiro no local e no horário de trabalho, né? Sim, é comum a gente ver no noticiário carros, caminhões que desgovernam e adentram, né, por um determinado imóvel. Vamos supor que aquele imóvel seja uma padaria. Tá? A padaria na esquina daquela rua, vem um carro ou um caminhão desgovernado e entra pela padaria no início e o caixa estava exatamente na entrada da padaria. Aquele empregado que estava na função de caixa sofre um acidente. Um acidente decorrência de quê? Ou de uma imprudência ou de uma imperícia daquele motorista de caminhão que deixou, né, o caminhão chegar até lá. E aquele caixa, o empregado, ele sofre, por exemplo, fraturas
em consequência daquele acidente. Mas aquele acidente ocorreu no local e no horário de trabalho dele por um ato de imperícia, negligência ou imprudência daquele motorista de caminhão. Então, vai ser considerado um acidente de trabalho. Também, acidente em consequência de ato de pessoa privada do uso da razão. Em consequência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Então, são situações de acidente que vão ocorrer no horário e no local do trabalho. Também nós temos como acidente por equiparação a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Isso é comum, né, para pessoas que trabalham com manipulação de substâncias, pessoas que trabalham em laboratórios, em empresas que fabricam produtos, né, que usam produtos que venham a contaminar, por exemplo, no próprio laboratório, né, a contaminação pelo manuseio de sangue, né, mas tem que ser acidental, né, não pode ser provocada. Também se equipara quando o acidente vai ocorrer, mesmo que fora do local e do acidente de trabalho. Fora do local e do horário do trabalho. Olha só, além disso, ainda que fora do horário e local do trabalho. Então, essas hipóteses que eu vou demonstrar agora, elas podem ocorrer no horário, no local do trabalho, ou mesmo fora. Então, veja só. Acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e do horário do trabalho. Está eximindo de ser dentro do horário e do local de trabalho? Não. Está dizendo que pode até ser fora do horário e do local de trabalho. Veja, acidente ocorrido na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Então, ele vai sofrer um acidente porque ele estava executando uma ordem para a empresa. Acidente ocorrido na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. A doutrina costuma colocar muito bem essa questão, por exemplo, um determinado empregado está de folga, não está no trabalho, mas ao passar pelo trabalho, pelo local de trabalho, ele vê que está tendo um incêndio num dos compartimentos da empresa. Ora, ele, sem que ninguém peça, né, mas preocupado com a empresa, ele entra até a empresa e tenta controlar aquele fogo. Sim. Nessa tentativa de controlar o fogo, ele sofre queimaduras, e queimaduras graves. Isso vai ser considerado acidente de trabalho. Mas ele não estava nem no trabalho e ninguém pediu para que ele fizesse isso? Ora, mas ele, né? Veja lá, ele foi, mesmo fora do horário de trabalho, ele prestou serviço à empresa para proporcionar proveito, ou mesmo para ele evitar prejuízo. Então, para que evitar que aquele fogo propagasse e causasse mais prejuízo à empresa, ele vai, e nesse caso vai ser considerado acidente do trabalho. Também, acidente em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Mesmo que esse acidente em viagem
tem ocorrido com o veículo do segurado, não há problema. Foi uma viagem em serviço, até mesmo para capacitação. Acontece muito, né? Cursos que a empresa promove para capacitar os seus empregados. Então, nesse caso, vai ser considerado acidente do trabalho, certo? Também equiparado a acidente de trabalho, ainda que fora do horário e do local de trabalho, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela. Então, indo para o trabalho ou voltando do trabalho. Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Também se equipara a acidente do trabalho. E aí nós vamos ver uma questão de 2016, o último concurso do INSS. Veja lá. Com base no disposto na Lei 8.213 de 91, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências, julgue o item seguinte. Equipara-se ao acidente do trabalho o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Sim ou não? Certo ou errado? É um acidente. Um acidente em razão de incêndio, desabamento, inundação, caso fortuito, força maior, é um acidente. Mas pode ser equiparado a acidente do trabalho? Vamos. Equipara-se aquele sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho. Certo. Certíssimo. Podemos entender o item como certo. Por quê? Está lá muito claro no artigo 21 da Lei 8.213. Não é? Agora, eu vou dar uma paradinha porque nós falamos até agora aqui dos possíveis enquadramentos como acidente de trabalho. Acidente típico, acidente atípico e acidente por equiparação. No próximo bloco, nós vamos tratar de obrigações, né, do empregador e da empresa e todas as repercussões que tem o acidente de trabalho na matéria previdenciária, em relação a benefícios e até mesmo em relação a custeio, ok? Então, nos aguarde para o próximo bloco, falando ainda de acidente do trabalho. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá